Olha lá. Um medicamento é fabricado utilizando-se apenas duas substâncias A e B. A concentração correta é de 80% de A e 20% de B. Devido a um erro de cálculo, foram produzidos 1.200 litros de uma mistura com 90% de A e 10% de B. A quantidade em litro da substância B que deve ser adicionada à mistura para que a concentração do medicamento seja corrigida é... Então, vamos tentar entender, gente. Tenta imaginar. Um medicamento, ele é produzido e a concentração correta dele, ele só usa 2 ingredientes. E a concentração correta dele é de 80% da substância A e 20% da substância B. Aí o que aconteceu? Eles erraram lá na hora de fazer o cálculo. E aí, por causa desse erro de cálculo, eles produziram 1.200 litros de uma mistura que não é o medicamento. Por que é uma mistura que não é o medicamento? Porque está com a concentração errada. A mistura que foi produzida tem 90% de A e tem só 10% de B. Aí o que eles decidiram? Eles decidiram, imagina, gente, uma indústria jamais vai jogar essa mistura fora. Eles vão tentar corrigir a concentração. Para quê? Para poder utilizar essa mistura. Na indústria eles não vão desperdiçar aquilo ali. E aí o que acontece? Nosso objetivo é corrigir aqui. Na prática, eu preciso ter mais da substância B. O que eu preciso que você entenda para a gente começar a falar sobre problemas de dado fixo? Tem professor que gosta de chamar de problemas de dado fixo, tem professor que gosta de chamar de problemas de concentração, tem professor que não dá nome específico. Eu gosto dos dois nomes, tá, gente? Dado fixo e concentração, eu acho que fazem muito sentido aqui. Esse primeiro contato que a gente está tendo aqui é um contato muito claro a respeito de concentração. Eu estou te contando qual que é a concentração da mistura. Então, a todo tempo eu estou falando de concentração, então você liga que é um problema de concentração. Mas, às vezes, vai estar meio que camuflado isso aqui. Você nem vai perceber. Você vai ler assim e, a princípio, talvez você nem perceba que se trata de um problema de concentração. Mas vamos voltar aqui para o que eu estava pensando. Tenta imaginar. Esquece um pouco o enunciado do problema. E foca aqui para mim, ó. Repara, tem mais da substância A do que deveria ter. Deveria ter 80% da substância A, mas tem 90%. Deveria ter 20% da substância B, mas tem só 10%. Aí o que eu quero que você entenda? Existem duas maneiras da gente aumentar a concentração de B. Quais são as duas maneiras de aumentar a concentração de B? A gente poderia tirar a substância A da mistura. Tenta imaginar, se eu conseguisse tirar só substância A da mistura, o que ia acontecer com a concentração de B? Ia subir. E é isso que muita gente não entende, porque a pessoa fala assim, como que vai subir a concentração de B se eu não colocar mais B lá dentro? Tem como? Tem, desde que você consiga retirar a substância A. Se eu conseguisse retirar só a substância A concentração de B ia subir, mesmo sem ninguém jogar nenhuma gota de B dentro da vasilha lá que está sendo feita essa mistura. Agora, tem uma outra maneira que talvez possa ser um pouco mais fácil. Qual que é a outra maneira da gente aumentar a concentração de B? A outra maneira de aumentar a concentração de B é não mexendo no A, você deixa o A do jeito que está, e jogando mais B dentro da mistura. A hora que você mantém a quantidade de A e joga mais B dentro da mistura, a concentração de B vai subir. Isso aqui é uma mistura, então eu acho que deve ser bem pouco proveitoso a gente tentar tirar só o A. Deve ser uma mistura homogênea, sei lá, imagina um xarope. Tentar tirar só a substância B talvez seja difícil. Então eles optaram pela segunda opção, que é jogar mais da substância B. Mas é aí, gente, que entra o grande segredo da questão. Sem exceção, tá, gente? Todas as questões de dado fixo, de concentração,
nós vamos resolver rigorosamente do mesmo jeito. A princípio, são questões que dão um nó na nossa cabeça. Você fala assim, como é que eu vou resolver isso? Geralmente, essas questões dão essa sensação. Mas o jeito de resolver é o mesmo. Então, a partir do momento que você treina em algumas questões, você consegue resolver qualquer uma. E é isso que eu vou tentar te mostrar aqui. Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai pensar sempre no antes e no depois. Ou seja, na realidade que eu tenho e no que eu quero que aconteça. Então, eu poderia até usar aqui, mas eu vou deixar esse esqueminha separado aqui. Vou fazer diferente, tá? Vou deixar ali só para a gente consultar. Eu vou pensar como é que está a situação antes e como que eu quero que fique a situação depois. Como é que foi produzida a minha mistura? Eu tenho 90% de A e 10% de B. Só, gente, que é um medicamento. Esse medicamento não pode sair com concentração errada. Então, depois eu quero que ele esteja com a concentração correta. Qual que é a concentração correta? 80% de A e 20% de B. Por que, gente, que eu gosto de chamar isso aqui de problemas com dado fixo? É porque tem alguém no problema que não vai mudar em termos de quantidade. Pode até mudar em termos de porcentagem, mas não muda em termos de quantidade. Como é que funcionaria isso? Tenta imaginar, gente. O farmacêutico responsável tem que consertar a concentração dessa mistura que está aqui. Ele fez errado e ele colocou mais A do que deveria. Entende? Ele vai jogar mais substância A lá dentro dessa mistura? Não. Então, a quantidade de substância A no início vai ter que ser igual a substância A no final. Ah, Ju, mas não tem como, porque aqui é 90, aqui é 80. Lembra? Pode mudar em termos de porcentagem, mas não muda em termos de quantidade. Como assim? Lembra aqui para mim que foram produzidos 1.200 litros. Vou fazer a conta aqui para ficar bem espaçado aí. Tinha 10% de B. Gente, 10% de 1.200 é conta fácil de fazer. O que é 10% de 1.200? É 120, ó. 10% de 1.200. 2 zeros corta com 2 zeros. Isso aqui vai dar 120. Então, tenta entender. Nós tínhamos 120 litros da substância B. Dá para descobrir quanto da substância A que a gente tinha? Dá. Você pode fazer a conta ou você pode subtrair. O total não era 1.200? Tem 120 de B. Se tem 120 de B, é porque tem 1.080 litros da substância A. É aqui que eu preciso que você entenda. Inicialmente, havia 1.080 litros da substância A. Depois que o processo estiver encerrado e que a minha concentração estiver certa, qual que vai ser a porcentagem de substância A? Porcentagem não, a quantidade de substância A. 1.080. Entende? Ninguém tirou substância A da mistura e também ninguém jogou mais substância A na mistura. Então, a quantidade é igual. É por isso que eu gosto de chamar isso aqui de problemas de dado fixo. Aí você fala assim, tá, mas como é que eu vou resolver isso? Você vai resolver isso levando em consideração justamente o dado fixo. Como assim? Você pode vir aqui e fazer uma regra de 3. Como é que vai ficar a nossa situação na nova mistura? Como é que vai ser a situação? Você vai pensar assim, ó. Na nova mistura, 80% correspondem a 1.080 litros. Dá uma olhada, ó. 80% corresponde a 1.080 litros. 20% corresponde a X. Ah, Ju, eu posso achar 100%? Pode também. Vai ficar a seu critério. Você vai fazer do jeito que você acha mais prático. Eu vou descobrir quanto de B que eu tenho que ter, que aí dá para saber quanto de B foi adicionado. Agora, resolver essa regra de 3. São grandezas diretamente proporcionais. Ó. Se aumentar, se diminuir aqui a concentração, vai diminuir aqui a nossa resposta. Vem aqui, ó, e simplifica. Esse símbolo corta com esse. Esse zero corta com esse. Aqui por 2 dá 1. Aqui por 2 dá 4. Agora, você multiplica cruzado. Vai ficar 4x, vai ser igual a 1.080. O que vai ser o x?
vai ser 1080 dividido por 4. Vou simplificar em cima e embaixo por 2. Vai dar 540 dividido por 2. O que é 540 dividido por 2? 270. Agora, você pode olhar nas alternativas aí, que você vai ver que não tem essa resposta. Não tem 270. Mas por que não tem 270? Porque a pergunta não é essa. A pergunta é: quantos litros da substância B tiveram que ser adicionados? Pensa aí para mim. De 120 para 270, tem que adicionar quantos litros? 150. Então, se a gente quiser corrigir a concentração dessa mistura, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acrescentar 150 litros da substância B.